Oi, eu sou Leandro e hoje eu vou falar de I May Destroy You, que está disponível na HBO Max. To pick up where I left off. How'd you smash your phone? I don't know. How did last night end? Então, gente, a minissérie, ela é composta por 12 episódios de mais ou menos 30 minutos. Ela é bem rápida, mas ela também é bem pesada. Ela foi criada, escrita, dirigida e atuada pela Micaela Coel, uma atriz incrível que ela ficou bem famosa depois de Chewing Gum, que é uma série que está disponível na Netflix, e eu também pretendo fazer vídeos sobre essa série aqui no canal. Mas hoje a gente vai tratar de um assunto um pouco delicado, que pode ser um gatilho para algumas pessoas, porque nessa série a gente vai acompanhar a Arabella, que é uma jovem escritora que ficou muito famosa no Twitter depois do seu primeiro livro. E ela tem mais ou menos uns 30 anos. Ela foi convidada pela editora para escrever um segundo livro. E esse livro não sai. Ela não consegue escrever esse livro. E ela tá precisando de dinheiro, ela queria mais um adiantamento da editora. Ela tá passando por alguns problemas financeiros. E ela decide uma noite sair com os amigos dela pra ir pra um pub, beber. E a gente vai acompanhar então a vida dela, como essa jovem adulta vivendo em Londres. A gente vê no desenrolar dessa história que a vida dela é complicada, mas ela tá procurando seu lugar no mundo, né? Como profissional, como pessoa. E aí ela vai pra esse bar e ela acorda em casa no outro dia. E ela não sabe o que aconteceu, ela não sabe como ela chegou lá, ela não sabe quanto dinheiro ela gastou. E ela conversa com a amiga dela, a Terry, que é uma atriz que também tá passando por dificuldade pra conseguir papéis novos. E ela começa a perceber que o corpo dela tá estranho, ela começa a sentir um pouco de dor na cabeça, só que ela não consegue se lembrar o que aconteceu. Até o momento que ela tem um flash de uma parede balançando e ela escutando um ruído, um murmúrio. E é quando ela se dá conta de que ela foi abusada. Então a gente vai acompanhar o peso e as consequências que isso vão trazer para a vida da Arabella. A postura das pessoas à volta dela depois desse abuso. E a série toda é uma caçada dela tentando se lembrar e tentando achar o homem que abusou dela no bar. É uma série muito pesada, é uma série visceral, mas é uma série extremamente necessária. A Micaela Coel passou por um abuso e durante o tratamento dela com uma psicóloga para tentar superar este abuso, ela viu que escrever sobre isso ajudava muito ela. E foi quando ela decidiu que ela faria uma série, ela escreveu uma série sobre isso. E sobre o peso disso na vida de uma mulher. É estranho pensar por esse lado, mas por mais que seja uma série sobre um tema tão pesado, um tema tão denso, e um tema que infelizmente impacta a vida de milhares de pessoas, mulheres, homens, dos familiares, de todas as pessoas que estão à volta de uma pessoa que sofreu abuso, é uma série muito divertida. É uma série que faz piada em alguns momentos para tentar tirar um pouco desse peso. Porque como a gente tá acompanhando ela, ela tenta viver a vida dela normalmente. Só que isso começa a corroer ela. Então ela é uma pessoa que começa a fazer muita piada, ela começa a falar que não é nada, que tudo vai ficar bem, e a gente torce para que tudo fique bem. Mas a gente também vai acompanhar o processo dela, toda a negação, toda a raiva que ela sente disso, toda a culpa dela se culpar porque ela foi para o bar, porque ela resolveu sair aquela noite. Ela pensa muito se ela não tivesse ido para lá, o que poderia ter sido diferente. Então a gente passa por todo esse processo dela de superação desse abuso, mas a gente também
tem muitas críticas à forma que a sociedade lida com isso, a forma que a sociedade julga isso. A gente tem cenas muito contemplativas. A gente também tem a questão de consentimento. É muito tratado na série, é uma série sobre consentimento. Até que ponto é um abuso? Qual é o ponto de você estar com uma pessoa e quando você fala, não, eu não quero mais, e a pessoa insiste, isso também é um abuso. Então a gente tem o amigo dela que também passa por uma situação de abuso no encontro que ele teve. A gente tem a amiga dela, Terry, passando por abuso, mas um abuso moral no trabalho. A gente tem uma crítica muito grande à forma que as redes sociais ditam a nossa vida e impactam ela. A gente tem uma questão de retirar a camisinha durante o sexo é abuso ou não? Você ser obrigado a se encaixar num padrão para ter um trabalho é abuso moral ou não? Você ter que aceitar o que as pessoas falam que você deve fazer para melhorar a sua vida, o quanto isso é abusivo. Então é uma série que traz muitas reflexões pra gente que tá assistindo. Eu acho uma série excelente. Ela é muito bem escrita. Ela é pesada, mas ela traz reflexões importantes pra gente. Ela tem uma fotografia belíssima. As cenas deles à noite, nas festas em Londres, são incríveis. Dá vontade de pegar um avião e ir pra Londres, viver essa vida que nunca para. Mas a gente também tem o contraste dela sozinha em casa, tentando trabalhar, tentando voltar à vida dela ao normal. A gente tem todo o procedimento que uma mulher que foi abusada tem que passar, de exames, ir na polícia, fazer o boletim de ocorrência. Tudo isso é tratado de uma maneira muito crua e de uma maneira que faz a gente refletir até que ponto uma pessoa consegue suportar passar por uma situação horrível de um abuso e ainda ter que enfrentar tudo que isso vai trazer para a vida dela de consequência. É um roteiro primoroso. Os 2 últimos episódios são fantásticos. A gente tem o episódio que ela descobre quem é o abusador. É surreal, porque ela decide que ela vai voltar ao bar toda noite até encontrar o cara. E aí, no episódio que ela encontra o cara, a gente vê diferentes versões de atitudes que ela poderia ter tomado depois que ela encontrou o abusador dela. Então, a gente tem a mesma cena acontecendo várias e várias e várias vezes, como se fosse um seriado de volta no tempo, de que acontece, ela encontra ele, ela toma uma atitude, tem uma consequência e ela volta pra mesa do bar. E ela fica remoendo isso. E eu acho o final da série incrível. Eu fiquei muito satisfeito com o que a série me entregou. E eu acho que pra Micaela foi lavar a alma dela. Ela tem uma entrega tão grande. Eu acho que por ter sido uma coisa quase autobiográfica, por ter passado pela mesma situação, ela sabe passar pra gente, muitas vezes, sem dizer nada, o que ela tá sentindo. Então fica aqui minha recomendação. Se vocês gostaram do vídeo, eu peço que vocês se inscrevam no canal, deixem o like, compartilhem com seus amigos. Deixem aqui nos comentários se vocês se interessaram pela série ou se vocês já viram I May Destroy You. E é isso. Um beijo, até mais e tchau!